E o ministro do Supremo, Dias Toffoli, já favoreceu 115 condenados pela Lava Jato, que pediram anulação de provas ou atos da operação no último ano. Levantamento do jornal o Globo mostra que as decisões do ministro, com o aval da segunda turma do STF, ampliaram o histórico de derrotas impostas à maior operação de combate à corrupção do país. Toffoli se tornou relator das ações da Lava Jato no Supremo depois da aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Segundo o jornal, até o momento, Dias Toffoli já proferiu 128 decisões individuais que reverteram a situação de réus da Lava Jato. Foram ao menos 67 despachos que declararam inválidas as provas extraídas dos sistemas operados pela Odebrecht para o pagamento de propinas. Em outras 61 decisões, o ministro anulou todos os atos de inquéritos da Lava Jato contra investigados. Silvio, quero ouvi-lo aí sobre esse levantamento que foi divulgado aí pelo jornal o Globo, mas entre os beneficiados aí pelas decisões do ministro Dias Toffoli, diga-se de passagem, canetadas monocráticas, né, de um único ministro, estão aí os empresários Marcelo Odebrecht, os governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, enfim, a lista é grande, né, Silvio, infelizmente. É uma ficha corrida, não é uma lista, né, Paula? Olha só, eu fico imaginando o que vai ficar para a história. Eu não sei se o ministro Dias Toffoli está preocupado com a sua própria imagem, com a própria história dele, que vai ficar para a magistratura, para o Supremo Tribunal Federal. Ele é um ministro da mais alta corte, a última corte recursal do país, a guardiã da Carta Magna. Eu não sei se ele está preocupado com o que será dito sobre ele, com o que as páginas do futuro vão dizer sobre ele. Porque a história que será contada é que ele anulou, e aí nós já estamos na casa da centena, porque você acabou de dizer, são mais de 100 casos relacionados à Lava Jato. E, inevitavelmente, essa mesma história vai lembrar que ele foi parar na página de uma revista, a Cruzoé, como o amigo do amigo de meu pai. Foi assim que Marcelo Odebrecht, a empreiteira que estava no epicentro do maior escândalo de corrupção da história da República Brasileira, citou um ministro da corte. O pai de Marcelo é Emílio, o amigo de Emílio é Lula, e aí você vai chegar em Dias Toffoli. Pois bem, eu fico só pensando como é que no exterior, porque a Lava Jato ela se espraiou para muito além das fronteiras brasileiras. Essas empresas tinham negócios no mundo todo, principalmente a Odebrecht e a JF, a Holding, a JBS. Então eu fico imaginando o que é que a justiça nos Estados Unidos, o que é que se passa na cabeça da força-tarefa da Suíça, porque sim, houve um acordo de cooperação entre a força-tarefa de Curitiba, os procuradores da Lava Jato de Curitiba e o Ministério Público lá na Suíça, autoridades de combate à lavagem de dinheiro em paraíso fiscal. Então, o que é que passa? Qual é a imagem que eles têm do Brasil? Um ministro que tem no seu currículo ter sido advogado do PT, ter sido advogado-geral da União de um governo do PT, foi mandado para o Supremo Tribunal Federal, não tinha notável saber jurídico, porque não conseguiu passar sequer num concurso para a magistratura, mas ganhou uma toga e fez dessa toga uma caneta para apagar o passado, uma caneta para tentar reescrever uma história ruim, uma história de corrupção. Então, o mínimo que eu acho que a gente pode deduzir de tudo isso é que Dias Toffoli não tem preocupação alguma com os livros de história, nem com os seus amigos, com a sua família, eu acho que ele não está preocupado com absolutamente nada. Ele está lá justamente para completar o serviço. Augusto, você que dedicou aí a coluna dessa semana ao ministro Dias Toffoli, analisando as últimas decisões, agora a gente traz esse levantamento aí, mais de 100 condenados pela Lava Jato, beneficiados aí pelas decisões do ministro. Então vamos ao resumo da ópera. Ele tomou 128 decisões para livrar-se da cadeia. Ele próprio. O que o Dias Toffoli está fazendo mostra a que ponto chega um sujeito que sabe que se essas provas
forem examinadas pela justiça com seriedade, ele vai preso. É o amigo do meu pai, é o cara que facilitava negociatas envolvendo o governo e a Odebrecht. Ele fez isso quando era assessor do Zé Dirceu, na Casa Civil, e quando era advogado-geral da União. Simples assim, o cara não quer ir para a cadeia. Ele não está só favorecendo os que confessaram os crimes. Confessaram, devolveram o dinheiro. Ele está menos preocupado com isso. Ele está querendo enterrar, sepultar aí em cova rasa todas as provas que pesam contra ele. Foi essa contraofensiva ofensiva, né? Porque não tinha nenhum ataque da imprensa, não é ataque à imprensa publicar a verdade. Mas aquela história lá da censura a uma revista digital, ela foi feita por quê? Porque chegou ali, o pântano chegou ao pescoço de um ministro do Supremo. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. Ele é capaz, para se livrar da cadeia, de absolver um serial killer de cinema americano, que foi o que eu escrevi, preso em flagrante quando desferia a 25ª facada na vida. Ele diz, é inocente, se isso respingar no próprio Dias Toffoli. Então é isso, para se livrar da cadeia, ele livra todo mundo. Todo mundo. As provas vão continuar mostrando a verdade. E a verdade vai dizer que durante X anos, já são 5, um dos principais, dos mais influentes ministros da corte deveria estar lá como réu, condenado, mas desde o primeiro minuto do julgamento, por excesso de provas.